Boa noite a todos. Então, como nosso irmão falou, o tema da noite de hoje é o nada e a vida futura. Então, a Uri, ela fornece esses temas e esse aqui especificamente é um item de um capítulo da quarta parte do Livro dos Espíritos. E antes de entrar especificamente no tema, a gente sempre, quando fala do Livro dos Espíritos, a gente gosta de falar dele em si também, porque é importante que a gente entenda a importância do Livro dos Espíritos e a divisão que ele faz para que a gente consiga compreender todo o conteúdo dele. Allan Kardec, por ser um professor, ele formulou, codificou o Livro dos Espíritos, através das informações dos Espíritos, é claro, e ele dividiu em 4 partes. A primeira parte, a segunda, a terceira e a quarta. E essas partes, ele traz algumas informações de forma a introduzir aquele que quer adentrar a casa espírita. Normalmente, quando vem à casa espírita, a gente vem com questionamentos, com perguntas. E esse livro é de perguntas e respostas. Então, aquele que busca informações pode buscar esse livro para ter algumas informações para entender como funciona a doutrina espírita. O que a doutrina espírita fala sobre as questões espirituais, questões materiais. E Allan Kardec ele dividiu esse livro em 4 partes e depois ele exemplificou nos outros livros, onde a primeira parte das causas primárias, depois ele vem falar mais detalhadamente na Gênese, onde ele vai tocar nos assuntos das criações, da criação do fluido cósmico universal, da criação da matéria, todas essas questões. Allan Kardec está nessa primeira parte e depois mais detalhadamente na Gênese, onde a gente vai conseguir compreender a criação de tudo. Depois, na segunda parte, Allan Kardec coloca do mundo espírita ou mundo dos espíritos, onde ele detalha as comunicações espirituais, mais a questão da comunicação entre o lado espiritual, a influência do lado espiritual sobre a matéria, e depois ele detalha mais no Livro dos Médiuns. O terceiro, ele já coloca informações da parte moral. Esse é um dos que eu mais gosto, particularmente, onde pode servir como um manual de vida, porque, normalmente, as dúvidas que a gente tem no dia a dia são sobre questões morais, onde a gente fica com dúvida como tratar as pessoas, como foi tratado, na questão do perdoar, nas questões do dia a dia. E ali, na quarta parte, onde ele fala das leis morais, onde ele vai falar, num geral, da lei divina, só que detalha essa lei divina em outras leis, é um manual para que a gente consiga seguir. Quando a gente quer saber se a gente está dentro da lei ou fora da lei, na lei da matéria, a gente busca as leis. Aqui também. Essas leis são para saber como que a gente está indo no dia a dia, o que a gente está fazendo na nossa vida. E essas leis vão nos direcionar para um caminho correto, porque são baseadas nas leis de Deus, nas respostas dos Espíritos. E aí ele detalha mais no Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, onde entra esse item da noite de hoje, das esperanças e consolações, que aqui ele vai falar de algumas questões relacionadas ao o que esperar na questão da morte, o que esperar se a gente vai para o céu, se a gente vai para o inferno, se a gente vai ficar sofrendo para sempre, se a gente vai ter novas chances, porque são ideias pré-concebidas que a gente tem trazidas de outras doutrinas, onde muitas pessoas que vêm à casa espírita, principalmente aqueles que não vêm de um berço espírita, eu, por exemplo, não sou de um berço espírita, então tinha essas ideias comigo ainda. Então esse item aqui das esperanças e consolações, e depois mais detalhado no céu e inferno, ele vai conseguir nos tirar muitas dúvidas sobre essas questões, se existe realmente o céu, se existe o inferno. E esse item, a vida futura, ele está lá na parte quarta, que é essa que a gente falou, das esperanças e consolações, no capítulo 2, das penas e gozos futuros. Então, entrando especificamente no nada e a vida futura. Ali nesse capítulo, Allan Kardec traz apenas 2 perguntas, só que depois a gente buscou outras informações, tanto no Evangelho, como também lá no céu e inferno. Mas, na nota dessas perguntas, da segunda pergunta, Allan Kardec já inicia assim, dizendo lá: em todos os tempos, o homem se preocupou com o futuro do além-túmulo, o que é muito natural. Então, o nada ou a vida futura
seria para que a gente consiga compreender o que nos aguarda após a morte, após o desencarne, após a morte do corpo físico. O que nos espera? E essa dúvida, esse questionamento, esteve para com os homens, com a sociedade em si, desde o princípio. A gente estudando e vendo propriamente a história, não precisa nem buscar as religiões em si, a história, a gente vai perceber que as civilizações, as sociedades, já demonstravam interesse em saber o que tinha por vir. Eles já cultuavam deuses. Muitas civilizações antigas, mumificavam o corpo físico porque acreditavam que iriam utilizar depois da morte, guardavam os bens materiais porque acreditavam que iria precisar depois da morte. Então a gente percebe que, mesmo que de uma maneira mais grosseira para a gente hoje, claro, porque foi evoluindo esse conceito, essas informações, mas de uma maneira mais grosseira hoje em dia, a gente percebe que já estava dentro, já estava no interior do espírito o acreditar em algo além do nada. E a primeira pergunta que é colocada nesse item é essa questão: por que o homem repele instintivamente o nada? E os espíritos dizem, porque o nada não existe. Então o nada não vai existir. A própria ciência humana, já anteriormente, acreditava-se que o vácuo, onde há o espaço no espaço, né, existia ali o nada. Hoje já existem diversos estudos onde eles começam a perceber que ali há alguma coisa. Não se compreende ainda exatamente o que é. A doutrina espírita já traz fluido cósmico universal, onde ali há alguma coisa sim. Então o nada não existe, principalmente depois da vida terrena. Não tem como conceber essas ideias. É claro, a gente se baseando no conhecimento que a gente tem hoje. Então, desde o início da sociedade, a gente percebe que houve sempre uma busca por isso, porque estava inato dentro do espírito. Essa questão de estar inato com o espírito, a gente percebe, a gente vai ver também, que não só essa ideia, mas diversas outras ideias, quando Deus cria o princípio inteligente, o espírito, ele coloca isso com ele para que ele consiga progredir. Coloca isso conosco, porque também nós somos, coloca conosco para que a gente consiga progredir, porque aí ele tem a ideia de que o nada não existe, a ideia que é preciso progredir, a ideia, ou inato com ele, a lei de conservação e diversas outras leis, onde o Espírito traz e que com isso ele consegue ter força para ir adiante e sempre buscando um bem-estar, sempre querendo progredir, sempre querendo. Porque ele tem isso com ele, essa vontade que impulsiona. E a gente percebe que tem realmente, porque aí a gente vê o progresso da humanidade até os dias de hoje. Se isso não houvesse, a humanidade iria ficar estagnada. Foi as pessoas, os espíritos encarnados, que começaram a querer se modificar, querer em busca de algo a mais, que começou a evoluir. Começou a se desenvolver todas as outras coisas. E na pergunta seguinte, na 959, que são só essas duas, Allan Kardec continua questionando: de onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? E aí os espíritos respondem: já o dissemos, antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas, e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, nós já trazemos isso, mesmo encarnado, mesmo com o véu do esquecimento, a gente consegue ter essa intuição, esse sentimento de que há algo a mais, porque a gente já passou por outras vidas. Então, isso já está conosco. Lá no livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec começa introduzindo ali, no primeiro item, ele vai falar do porvir e o nada, que seria o primeiro questionamento que a gente vai fazer quando a gente começa a compreender essas informações e querer saber o que vem depois da vida, depois da vida terrena, né, no caso. E a gente vai perceber também que muitas dessas questões fizeram todos nós vir até a casa espírita. Muitos que hoje frequentam a casa espírita vieram por esse questionamento, pela perda de um parente e questionando: o que será que aconteceu com meu parente? Será que eu vou ver ele algum dia?
E aí o Espiritismo consola, dizendo que sim. Então lá ele inicia assim: o porvir e o nada. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo, e que morremos não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Com certeza são questionamentos que muitas vezes várias pessoas já fizeram, até mesmo nós já fizemos esses questionamentos. E é importante se questionar, porque esse questionamento veio lá do que a gente falou anteriormente, dessa intuição que a gente tem de acreditar que existe algo. É a partir do questionamento que a gente vai atrás das informações para entender e compreender e depois entender tudo como completo. Mas, no geral, a sociedade, a humanidade em si, ela tem 4 ideias que se faz sobre o porvir e o nada. O que será que vem? Uma delas é o nada, segundo a doutrina materialista. A doutrina materialista acredita que existe apenas a vida material. Nós fomos concebidos e aí, ali nós nascemos, ali foi criado tudo. E nós iremos morrer e tudo vai se acabar. Então, vivendo só apenas para o lado material. Quando a gente começa a questionar isso, a própria razão, ou até mesmo aqueles que dizem que creem nessa situação, eles mesmos não têm a certeza absoluta. Porque, como falamos, é do interior. Nós já sabemos, só que nós não nos lembramos agora no momento. Portanto, a doutrina materialista, ela nos torna mais egoístas, mais orgulhosos, focados apenas no lado material. E ela faz com que a gente não consiga trazer esses ensinamentos da doutrina materialista para a razão. Nós somos seres racionais. Quando a gente começa a se questionar e perguntar diversas outras coisas, e aí essa questão de acreditar no materialismo, onde tudo vai se acabar, já cai por terra. Porque não bate com a razão e a razão vai aqui achar aquilo sem sentido. Outra questão que é trazido também, outra ideia que se tem, é a absorção do todo universal, segundo a doutrina panteísta, ou algumas outras doutrinas que falam isso também. Seria o retorno para um todo. Essa questão também, essa ideia, vai fazer com que a gente pense na razão. Vai fazer com que a gente nos questione. Porque essa ideia, ela diz que nós fomos criados e nós fazemos parte de um todo. Nós somos uma partícula de um todo. E quando morremos, voltamos todo mundo para esse todo. Onde então todo mundo seria uma coisa só. Aqui a gente iria quebrar a questão da individualidade. Cada um tem a sua ideia. Cada um está num grau de evolução, tanto intelectual quanto moral. Cada um tem o que aprendeu, o que não aprendeu. Então cada um tem o seu ponto de vista. Não faria sentido onde seres imperfeitos voltando para um todo para fazer parte de um ser perfeito. Não faz sentido essas questões. Então isso já bate também na nossa razão, principalmente na questão de quebrar a parte da individualidade. A terceira opção que se pode ter do que vem além do túmulo é a conservação da individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da igreja, ou algumas igrejas, ou algumas doutrinas, onde aí a gente ficaria à mercê da sorte. Aqui a individualidade permanece, mas a gente não estaria necessariamente dependendo apenas do nosso esforço. A gente não teria aqui a questão totalmente do mérito. A justiça não estaria totalmente impressa nisso. Porque, por exemplo, algumas doutrinas, não julgando, mas colocando as informações, ela diz que se a gente não for batizado, a gente iria para o inferno porque não foi lá pago o pecado inicial. Só que essas questões, se outras pessoas nascem em uma sociedade onde não tem esse dogma, esse ritual, o que vai acontecer? Aquela pessoa está à mercê da sorte. Ou outros que nascem em lugares que não têm chance
de se evoluir, de se desenvolver? Será que ele está à mercê da sorte ali, onde outros nascem em situações, tipo a gente aqui nasce em Florianópolis, com uma cidade linda, com diversas oportunidades, e outros nascem em lugares onde não tem essas oportunidades? Tudo isso não pode ter a mesma justiça, o mesmo critério para todos. Então não pode acontecer dessa maneira. E aí entra a quarta parte, a quarta ideia, que seria a conservação da individualidade. A gente morre, desencarna, permanece quem somos, com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. E aí sim, isso quando a gente nos questiona, começa a fazer um pouco mais de sentido. Porque aí a gente vai perceber que a gente vai desencarnar, vai morrer, o corpo físico, e vai continuar quem somos, aprendendo cada vez mais, tendo outras chances para evoluir, e isso sempre continuando. Então, essa vai fazer o maior sentido, onde a gente, é claro que cada um vai ter o seu entendimento em cada momento da sua vida, em cada momento do seu progresso. Hoje a gente traz a informação da doutrina espírita para nós que temos aqui o conhecimento, e cada um vai conseguir compreender esses ensinamentos no seu tempo. E aí entra a questão da doutrina espírita. O que a doutrina espírita fala que vai surgir depois da morte? O que é que a doutrina aguarda depois do desencarne? Para a gente compreender, a gente tem que entender primeiro os princípios da doutrina espírita. A gente trouxe, que é colocado em algumas questões, 5 princípios: a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na comunicabilidade com os ditos mortos, os espíritos, crença da pluralidade das existências, crença da pluralidade dos mundos habitados. A gente vai ver que praticamente todos os princípios vão nos mostrar que é necessário, para que esses princípios façam sentido, que a vida continue, que a vida dê uma continuidade e não acabe na morte do corpo físico. O principal para a gente compreender isso é a questão de Deus. Quando a gente entende que existe um Deus com todos aqueles caracteres que Allan Kardec coloca lá na primeira pergunta e depois nas seguintes, que é soberanamente justo e bom, onipresente, onisciente, principalmente justo e bom, a gente vai ver que a justiça faz com que a gente consiga entender que tem que ter alguma coisa depois dessa vida material. Porque não faria sentido alguns não sofrerem como outros que estão sofrendo muito. Tem que ter um porquê, uma justiça divina que rege tudo isso. Quando a gente começa a compreender já a ideia de um Deus e a ideia dessas características desse Deus, já faz mais sentido a gente entender que tem alguma coisa adiante. E a doutrina vem dizer essas informações. Principalmente porque um dos princípios é a imortalidade da alma. Nós temos que compreender, para entender principalmente essa questão do nada e do porvir, que nós somos o espírito. Nós não somos esse corpo físico. Nós não somos o corpo físico que está aqui encarnado. O homem em si, ele é feito, ou tem três componentes, podemos dizer assim. O espírito, que é ele mesmo, o perispírito, que liga o espírito ao corpo físico, e o corpo físico. Quando há a morte do corpo físico, nada mais é do que a quebra dos laços entre o perispírito e o corpo físico. E nós voltamos para a pátria espiritual. Dependendo das pessoas, do homem que desencarna, alguns voltam mais rápido, ou alguns se desprendem mais rápido, outros se desprendem menos rápido, mais demorado, mas vai acontecer isso. E o que morre aqui é apenas o corpo físico. Então, sabendo que nós somos o ser espiritual, é dessa maneira que a gente deve encarar o que vem depois da morte. Isso é a parte consoladora da doutrina espírita. Porque aí, lembrando daquele questionamento que a gente falou lá no início, quando a gente vem à casa espírita, buscando respostas, perguntando: por que estou sofrendo tanto na minha vida? Por que eu perdi aquele meu filho tão cedo? Por que eu perdi a minha mãe, a minha irmã, para isso, para aquilo? E aí esses questionamentos, quando a gente coloca essa questão de que nós somos espírito e a vida continua, e aqui é só uma passagem onde estamos aqui para aprender,
fica mais fácil compreender, fica mais fácil entender. A visão de uma vida futura nos amplia muito mais os nossos horizontes. Quando a gente tem uma visão apenas materialista, ela bloqueia a nossa visão além das situações que acontecem no nosso dia a dia. As situações da matéria. Vamos adiante. Lá no segundo capítulo do Evangelho, Allan Kardec vai falar sobre o meu reino não é deste mundo. E o primeiro item desse capítulo, o segundo, na verdade, o primeiro é uma passagem de Pilatos, o segundo ele vai falar sobre a vida futura. E o primeiro item, ele fala da passagem de Jesus com Pilatos, onde a gente vai ver um exemplo ou uma informação onde Jesus já trazia algumas informações para a gente que existe a vida futura, ou que a vida futura é a vida realmente principal. A gente vai ler porque é bem pequenininho. Então ele diz que Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: Eis o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: Eis, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tudo o dizes, sou rei. Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para ter testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então a gente percebe que Jesus já fala que o meu reino não é deste mundo, dando a entender que o reino dele é a pátria espiritual. É a vida, como diz ali, a vida futura. E Allan Kardec, ele inicia já por essas palavras. Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, porque a gente percebe que diversas outras passagens de Jesus também dá a entender sobre a vida futura, que era o mais importante. Ele queria que o povo judeu, ele entendesse que o principal era a vida futura. Ele falava de maneira mais alegórica naquela época, porque eles não tinham a compreensão que nós temos nos dias de hoje. Então eles falavam que iria receber o reino dos céus. E aí então ele falava dessa maneira para entender que existia a vida futura, que essa era a principal. Mas o povo judeu, como Allan Kardec coloca aqui nesse item, ele era ainda muito materialista, achando que o que eles iriam receber era a parte material naquela vida mesmo. Então era necessário que a doutrina espírita viesse esclarecer mais essas questões. Então, indo adiante, ele apresenta em todas as circunstâncias como uma meta que a humanidade irá ter como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Então, Allan Kardec coloca que a vida futura, deve ser o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Quando a gente reencarna, a gente passa pelo processo do véu do esquecimento. E essa questão de se tornar o objeto da maior preocupação, muitas vezes, acaba ficando em segundo plano. Só que não deveria ser assim. Nós devemos sempre entender que a nossa vida principal é a vida espiritual. Aqui é uma vida passageira, é uma passagem para aprender, é uma escola de aprendizado onde a gente vai entender, compreender algumas informações e seguir adiante depois. Então, Jesus falava assim para que a gente desse prioridade ao lado espiritual. E tudo não é a doutrina espírita ou as religiões ser uma parte da nossa vida. Ela tem que ser a parte fundamental, onde tudo o resto, o trabalho, a família, a sociedade, a interação com todos, tem que ser baseado nessa doutrina, nas doutrinas, na parte religiosa, principalmente quando é focado no bem, na caridade, dessa maneira. Então, a vida principal é a vida espiritual. Se a gente tiver sempre essa ideia em todas as decisões que a gente fizer, a gente vai sempre estar tomando uma decisão correta, porque a gente foca lá à frente, além desse momento. Quanto tempo que é? Eu não perguntei. Ah, tá, beleza. Então, a vida futura, a vida espiritual é a vida principal. Nós somos espíritos, nós não somos apenas a matéria. Vou adiantar um pouco. Depois, ele vai colocar um outro ponto, que é o ponto de vista, que seria tendo o ponto de vista de uma vida futura.
O que isso modifica na nossa vida? A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre a qual encaram eles a vida terrena. Então, a vida, o ponto de vista em compreendendo que essa vida não é o fim e que a vida futura é a verdadeira, a vida espiritual, nos dá uma fé inabalável. Por que essa fé inabalável? Porque imagina só a gente lidando com um problema. Se a gente acreditasse que a vida material é a única, o problema a gente iria desistir logo. Ou se a gente estivesse em certa idade e passasse por uma dificuldade, a gente iria desistir. Por quê? A vida material acaba tudo. Quando a gente tem uma visão além dessa vida material, nós lutamos para progredir sempre, porque a gente sabe que não vai acabar. Os problemas vão ser passageiros, as aflições vão ser passageiras, porque a vida continua. Então a gente luta para batalhar e também nos dá esperança de lidar com aqueles problemas, com aquelas aflições, que a gente sabe que vai acabar uma hora ou outra. Então, a fé no futuro. E até na pergunta lá 922... um dos requisitos que é questionado lá, haverá contudo algum critério para a felicidade para todos os homens? Que Allan Kardec começa a perguntar, que dizem que a felicidade não é deste mundo, mas nós temos uma felicidade relativa. E um dos critérios para ter a felicidade relativa, que é aquilo que todo mundo quer alcançar, se perguntar para qualquer pessoa, um consenso vai ser que todo mundo quer ser feliz. Sabendo que todos querem ser felizes, existe uma das características, que a gente deve ter, é a fé no futuro. A fé no futuro nos dá base para que a gente consiga ser feliz, encarando essas aflições, acreditando nisso, nessas situações. Então, sabendo que a vida futura, a vida espiritual é a vida principal, devemos focar sempre em angariar a verdadeira propriedade e não o lado material. Muito a gente busca o ter. A gente busca ter o melhor carro, ter a casa, foca às vezes muito tempo no trabalho. É claro que através do trabalho a gente também consegue praticar o Evangelho de Jesus, mas a gente deve se instruir também com o Evangelho, com a doutrina, através do estudo, através da prática, principalmente, porque é a prática que transforma a instrução em conhecimento, quando a gente conhece que aquilo realmente faz um efeito, e aí a gente vai conseguindo angariar a verdadeira propriedade, que é aquilo que a gente vai levar para o lado espiritual, que é o que mais importa. Finalizando os dois últimos itens, a gente sempre quando fala sobre a vida ou a vida futura, ou no caso a encarnação, a gente gosta de pegar um exemplo que que é colocado lá no livro Obras Póstumas, no item O Caminho da Vida. Nesse item é dado um exemplo como que seria a vida, ele dá um exemplo de como seria a nossa vida aqui, material, e a vida espiritual, a vida futura, a vida espiritual. E ele diz que a nossa vida, realmente a vida espiritual, é como se fosse uma estrada. E cada encarnação é que no meio dessa estrada, o caminho segue diante, no meio da estrada existe uma floresta, onde a gente segue na vida espiritual, reencarna, e aí a gente passa por essa floresta. Essa floresta, ela tem espinhos, tem animais, tem situações onde a gente pode se ferir, que são as aflições da vida. Mas, se a gente conseguir seguir o caminho correto, compreender, a gente vai sair mais adiante e continuar na estrada. Seguindo essa estrada, a gente vai ter outra floresta, que seria uma nova encarnação. Só que a gente já aprendeu coisas como lidar com as situações de passar por uma floresta na floresta anterior. E aí a gente segue adiante e vai seguindo, passando, toda vez aprendendo mais, toda vez conseguindo compreender mais, lidando às vezes com pessoas que vão estar ali na floresta pedindo dica, pedindo isso, pedindo ajuda, e seguindo adiante. Vai chegar um momento que vai ficar muito fácil, a gente vai até desviar. E essa estrada, ela vai subindo, onde a gente chega no topo de uma montanha. E quando a gente chega nesse topo dessa montanha, que seria a evolução, a gente olha para trás e vê cada pontinho de floresta que a gente passou, que é cada vida, cada encarnação que a gente está passando aqui. E a gente vai perceber, quando a gente tiver uma visão mais ampla, daqui a milhares de reencarnações, do lado espiritual, a gente vai ver que cada encarnação
a gente aprendeu um pouquinho. Cada coisa que a gente fez, a gente aprendeu mais um pouco, a gente foi compreendendo e foi evoluindo. E quando chega lá e a gente percebe ter visto aquilo tudo, pelos sofrimentos que passou, sente a verdadeira felicidade por ter conseguido chegar até ali. Quantos já fizeram algumas trilhas aqui, ou já correram, concluíram uma corrida, a gente percebe que o caminho é dificultoso, mas quando a gente chega no final da trilha, é prazeroso, porque a gente vê às vezes o pôr do sol, vê a praia, vê uma beleza, vê alguma coisa da natureza. Assim também é essa evolução. E aí ele ainda conclui lá dizendo que quando a gente chega lá em cima, ele dá um exemplo, ele diz que vai vir conversar com a gente, ele diz que alguém conversa contigo e diz assim, ó, você conseguiu evoluir, compreendeu e chegou até aqui. Agora o que você faz? Volta tudo e ajuda aqueles que estão no mesmo caminho a fazer. E é assim o progresso que um dia a gente vai alcançar. Um dia, daqui a milhares de encarnações, a gente vai conseguir alcançar isso. Basta com que a gente se esforce um pouquinho de cada vez, um pouquinho todos os dias. E para finalizar, ainda lá na primeira parte do capítulo 1 do Céu e Inferno, só para a gente ter uma ideia, essa ideia da vida futura, do que tem do porvir, vai ser a parte principal ou o pontapé inicial para que aconteça a fusão de todas as religiões. Allan Kardec coloca ali que todas as religiões vão convergir em algum momento, porque vai fazer sentido que todo mundo pense da mesma maneira, conserta a evolução. E essa ideia da vida futura é o primeiro passo, onde todas as religiões vão compreender, sim, existe alguma coisa depois da morte do corpo físico. Compreendendo isso, já se começa a criar essa união. E em certo momento não vai haver mais necessidade de ter religiões. Vai ser um momento, vai ter um consenso, onde a religião vai ser o amor e a caridade. Então essa é a mensagem que a gente tinha para a noite de hoje, que a gente possa pegar essas informações e colocá-las em prática, porque o mais importante do Espiritismo não é em si não é só as informações. As informações são informações que a gente lê, a gente estuda, a gente escuta, mas o principal vai ser o que a gente faz com ela no dia a dia, onde essa informação se transforma em conhecimento, onde a gente sabe realmente o que ela nos pode trazer de benefício. E quando a gente sente que essas informações fazem diferença, a gente quer fazer de novo. Então, botando em prática é a melhor maneira para que a gente consiga desenvolver e crescer cada vez mais. Então, eu agradeço a todos e boa noite.